Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Mais uma noite nos colocamos aqui na presença, né? Para a gente estudar, para a gente buscar aqui na palavra o conhecimento, né? Deus nos dá sabedoria para que a gente venha conhecer mais do estudo, né? Dos acontecimentos passados. Eu sempre trago essa mesma palavra aqui falando sobre os acontecimentos passados, que é de grande importância para todos nós, não é mesmo? É muito importante que a gente venha saber as coisas que aconteceram no passado, que são histórias verídicas, né? Coisas que aconteceram naquela época. Vou botar o óculos aqui para que eu possa enxergar melhor e falar melhor com vocês. Eu não consigo, eu ainda não consigo me ver assim com óculos, né? Eu preciso voltar a usar a lente, mas só diante da ordem da doutora, que ela fala: Elizabeth, agora você pode usar a sua lente que tá tudo bem. Então, enquanto isso, eu vou usando esse óculos aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. O importante é que eu consiga ler, que eu consiga trazer o conteúdo para vocês, não por ser um conteúdo assim, não é que seja um conteúdo, qualquer conteúdo, é um conteúdo de grande relevância, né? É um conteúdo de importância, né? São coisas que mexe com o nosso eu, né? Porque a gente vem refletir quanto aos acontecimentos do passado. E hoje nós vamos falar sobre a corrupção de Israel, né? Nós vamos falar sobre a corrupção, né? Corru. A gente escreve C-O-R-R-U-P mudo, C cedilha A-O, corrupção, tá certo? Então, quanto à corrupção de Israel, nós vamos falar. E para isso, nós precisamos ficar focados, né? Prestar bem atenção. Gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse, tá bom? Se inscreve no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todos. Procura o meu nome aí, Elizabeth Guiller, ou seja, Elizabeth Guilhermino, né? Eu digo Elizabeth Guiller para diminuir o nome. Meu nome é muito grande. Existem outras pessoas também aí que têm nomes bem compridos, mas o meu é bem grande. Eu carrego comigo o nome Guerreiro, né? Que é o sobrenome do meu pai, Guilhermino, né? Guilhermina é um nome forte, é um nome de guerra mesmo. Não é Guilhermina não, tá? É Guilherminou. É com O mesmo, tá bom? No final é com O, porque tem muitas Guilherminas por aí. Mas não, o meu é diferente. Tudo meu é diferente. O meu nome é escrito com Z e T-E, Elizabeth, T-E no final. E Guilhermino, tá bom? Não tem Guilhermina, é Guilhermino, tá bom? Se procura aí, escreve aí nessa lupinha aí do YouTube o meu nome, e aí depois você vai ver, vai aparecer a minha imagem, você aperta na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Pronto. É rapidinho, já vai estar escrito e escrita. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse canal aqui é meu, é seu, é nosso, é de todos, tá bom? Para que a gente venha buscar aqui conhecimento cada vez mais, né? É tão bom a gente aprender, né? Eu gosto muito de aprender, gosto muito de aprender, tá bom? Quanto mais a gente aprende, melhor, não é mesmo? A gente vai ficando mais experiente, vai ficando mais segura até no falar, no conversar com as pessoas. Então é bom a gente aprender. Apesar que às vezes dá aquele branco, né? Um esquecimento, mas depois volta tudo numa boa, tá bom? O importante é você buscar, tá? Buscar entendimento, buscar compreender, buscar no Espírito Santo, que ele nos dá a sabedoria e o entendimento. Foi isso que ele deixou, um legado maravilhoso para a gente de sabedoria, de entendimento, de amor, não é mesmo? Então nós devemos seguir nisso aí, tá bom? Eu vou ler aqui o capítulo de número 6, depois eu venho com a explicação que está aqui na nossa Bíblia e também venho falando alguma coisa. Vocês sabem que eu tenho um esboço, né? Aqui no meu caderno, olha a grossura do meu caderno. Eu tenho aqui no meu caderno tudo aquilo que eu li aqui e é o que eu entendo, então eu coloco aqui no meu caderno também,
tá bom? Quando nós estudamos, o certo é a gente fazer isso. A gente ler e depois fazer anotações. E quando nós fazemos anotações, nós estamos guardando na mente muita coisa. Muita coisa nós conseguimos guardar. E até no escrever as palavras, elas vão se tornando mais fáceis para a gente. Assim, vamos aprendendo como se escreve. É com S, é com C, né? É M, é N, né? Tudo isso, é C cedilha, com 2 S. Tudo isso nós vamos aprendendo cada vez que nós lemos, cada vez que nós escrevemos. Eu gosto muito de escrever. Assim, ler e escrever, né? Mas, antigamente os estudos eram mais assim, eu acho bem mais assim, apropriado para a gente memorizar, né? E agora, ultimamente, tudo é na internet, até os livros agora parece que vem tudo pela internet, para você buscar ali, ler, né? E já vem ali as coisas ali, não te dá assim, não te dá um ensinamento de como você deve fazer para estudar, né? E é necessário que a gente aprenda, né, como estudar, como a gente conseguir gravar as coisas. Estou vendo aqui no meu caderno aqui, uma coisa aqui que eu queria muito falar com vocês. Então, é importante a gente aprender a estudar, né? Principalmente estudar a palavra de Deus. Eu tenho aprendido, sabe? Eu tenho aprendido. Agora você vai perguntar assim, mas para que, Elizabeth, estudar a palavra de Deus? Por que é importante estudar a Bíblia? É importante sim, gente, porque a Bíblia traz a palavra de Deus, né? Ela traz ali a referência de vida de todo o povo cristão, né? Que é daquela época e também de hoje. Então é importante a gente estudar a palavra sim, a gente ter conhecimento da Bíblia, né? Tá bom? Então vamos buscar a gente aprender, né? Porque quando nós aprendemos, mais a gente vai ficando seguro, né? Então, e a leitura, estudar a Bíblia é uma responsabilidade, né? Nós temos essa responsabilidade. Todo cristão tem essa responsabilidade de estudar a Bíblia, de ler, de meditar, né? De buscar entender, né? Eu estou aprendendo assim aos pouquinhos, né? Aos poucos a gente vai aprendendo. Porque a Bíblia é um livro que foi escrito por Deus, né? Como foi escrito por Deus, se Deus é um espírito, não é mesmo? É isso que você vai me dizer, tenho certeza. Veja bem, foi escrita por Deus sim, com mais de 40 autores humanos. Foram muitos homens humanos, muitas pessoas humanas que escreveram, né? Cada um no seu estilo, cada um da sua forma, foi escrevendo a Bíblia, né? E toda a escritura, tudo que vem escrito na Bíblia, né? Tudo que vem escrito na Bíblia aponta para Jesus, mostra a história de Jesus, que é fundamental para todos nós, seja você cristão ou não, principalmente os cristãos, tá bom? Vamos aqui então, eu vou ler aqui, depois a gente fala mais sobre estudar, tá bom? Então, aqui ó, no versículo de número 1 do capítulo de número 6 do livro do profeta Amós, né? Nós já sabemos da história de Amós, chegamos aqui até o capítulo de número 6. Então, vamos lá. Nesse capítulo, diz que ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações e às quais vem a casa de Israel. Passai a Calne e vede, e dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou maior o seu termo do que o vosso termo? Ó vós que afastais o dia mau e fazes chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estende sobre os seus leitos e come os cordeiros de rebanho
e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e ungem com o mais excelente óleo, mas não se aflige pela ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que foram levados cativos e cessarão os festins dos banqueadores, quer dizer, cessarão as festas, né? Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Abomino a soberba de Jacó e odeio os seus palácios, por isso entregarei à cidade de tudo o que nela há. E acontecerá que, se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o tio de alguém, aquele que queima, o tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa, está ainda alguém contigo? Este responde, ninguém. Então lhe dirá ele, cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena e ferirá a casa grande de brechas e a casa pequena de fendas. Porventura correrão cavalos sobre rocha? Lavrar-se-á nela com bois? Mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vocês sabem o que é a losna, né? Que ontem eu expliquei sobre isso, né? Sofrimento, muita dor, tá bom? Vós que vos alegrais do nada, vós que disseis, não é assim que por nossa própria força nós temos tornado poderosos? Porque eis que eu levantarei sobre vós a casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos desde a entrada de Amate até o ribeiro do deserto. Encerramos aqui o capítulo de número 6. Prestem atenção. Eu vou ler aqui a explicação, que está dizendo aqui no versículo de número 1, que ele vem falando, ai dos que vivem sossegados em Sião. Essa palavra, ai dos que vivem sossegados, está se referindo ao povo de Israel, que se sentia seguro lá em Samaria, naquele local lá. Porque lá a cidade de Samaria era uma cidade muito rica, né? Era uma cidade forte. E Judá, por sua vez, possuía tranquilidade lá em Sião, todo o povo de Judá. Por esse motivo, o povo vivia de forma acomodada, imprudente quanto à sua comunhão para com Deus. Você está entendendo? As pessoas ficavam lá tranquilos, sossegados, mas eles viviam mais pela força do braço, né? Faziam aquilo que eles queriam sem buscar a Deus, sem perguntar a Deus se aquilo seria bom para todos. E havia eles se sentiam muito bem carnalmente, eles faziam as coisas com toda a segurança, achando que Deus não estava vendo. E aí fala também, lá no versículo 4 e 7, no versículo 4 fala assim, ai dos que dormem em camas de marfim, né? Camas de marfim aqui está falando que o Todo-Poderoso condenou de modo extravagante de todo aquele povo, de toda a elite, porque eles tinham muito conforto, viviam lá uma vida assim de muita luxúria. Então Deus estava condenando aquilo. Então a repreensão veio devido a muito luxo daquela época. Descrito devido eles tinham muito luxo, né? Muitas coisas que veio para casa deles, artigos de coisas, né? Enfeites e tudo mais, tudo luxúria. Então, que foi a forma ociosa com que os ricos passavam o tempo deles. Eles compravam um monte de coisas, tudo de luxo. E aí lá no versículo de número 14, vem falando assim, porque eis que eu levantarei sobre vós, preste atenção, olha só, eis que eu levantarei sobre vós a casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos desde a entrada de Amate até o ribeiro do deserto.
Aqui, nesse caso, ele está falando o seguinte, que era uma nação, a Síria era uma nação que destruiria completamente toda a Israel, todo o povo de Israel. Né? Quando eles entrassem lá, eles iriam destruir, porque eles entrariam pela cidade de Amate e iriam até o ribeiro onde era o deserto lá. Então ele estava falando lá das riquezas, né, da prepotência, do orgulho, de como o povo consumia lá as coisas, né? E aí Deus, mas eles faziam isso, eles faziam isso achando que estavam, né, muito bem, sossegados lá, e o povo de Israel estava seguindo tudo aquilo. E aí, só que não sobraria nada, mas não sobraria nada, nada mesmo, a não ser para eles destruição e vergonha para o povo de Israel, porque eles não estavam fazendo o que era correto. Então, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa aqui do que eu escrevi aqui no meu. Vou acompanhar aqui pelo meu caderno. Nós sabemos que todo o povo lá, o povo de Israel, ele se sentiu seguro lá em Samaria, como eu já li ali, né? Eles viam naquele lugar coisas muito boas, que era, lá era uma cidade muito rica, onde tinha muito luxo. E Judá também era uma região onde tinha, lá o povo vivia em tranquilidade, e lá o povo vivia de forma acomodada, todos viviam muito acomodados, né? Eles esqueceram da comunhão com Deus, né? Então o povo, eles foram muito imprudentes quanto à comunhão para com Deus. Israel e Judá, todos esses dois povos, eles não acreditavam que eles poderiam sofrer, né? Que eles poderiam passar por sofrimentos por falta da comunhão com o Pai. E devido a essas atitudes deles lá, Deus então condenou, né? Deus condenou todo aquele povo e disse que Israel seria levado, todo o povo seria levado cativo, todos iriam ser levados cativo pelos inimigos. Os inimigos iam pegar eles, né? Que era eles passariam lá pela casa de Israel, né? E passariam pela estrada de Amate, né? Lá num lugar lá próximo ao deserto. Então Amós, ele fazia, o profeta Amós, foi incumbido, né, de transmitir as mensagens de Deus para todo Israel, porque Deus faria o julgamento, né? Aí, então, por isso que ele vem falando que ai dos que vivem sossegados em Sião, que diz aqui, ai dos que vivem sossegados em Sião, né? E aí também fala que eles se deleitavam nas suas próprias luxúrias, como eu já disse aqui. Então, por isso, nós devemos fazer o quê? Vamos raciocinar comigo. Nós devemos refletir quanto às próprias indulgências nossas. Você entende? Nós devemos refletir quanto às nossas próprias indulgências. Aí você vai falar, meu Deus, que palavra é essa? Mas aos pouquinhos nós vamos aprendendo, tá bom? A indulgência aqui está falando sobre a nossa própria pureza, sobre a pureza da nossa alma. Né? Nós devemos refletir como está a nossa alma, né? Porque, assim, se a nossa alma se nós somos almas desobedientes, que não somos fiel a Deus, né? Não temos comunhão com Deus, nós vamos passar por alosna, ou seja, por grandes sofrimentos, né? A palavra é tudo quanto eu tenho aprendido e estou passando para vocês aprenderem também. Então, como nós precisamos saber como está a nossa alma em Deus, né? Deus quer saber. Nós primeiro precisamos refletir em nós, meu Deus, como eu estou com meu Deus, como é que está a minha comunhão, como é que está a minha alma, eu estou leve, eu estou sendo obediente, eu estou carregando pecado, como é que eu estou, Senhor? E aí você tem que perguntar a si próprio
e buscar em Deus. Então todos nós somos muito, 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 mas muito submissos a Deus. Precisamos ser sempre submissos a esse Deus. Nós precisamos confiar fortemente nesse Deus e ao invés de confiar na força do nosso braço, né? Porque aquele povo de Israel, eles estavam lá sossegados, confiando naquela cidade de Samaria. Mas aqui dá para a gente refletir que nós não podemos sossegar, parar a nossa alma sem buscar o Senhor, sem nos encher do Espírito, você entende? Sem buscar a Deus. Nós precisamos estar buscando o Espírito de Deus para nos fortalecer, para encher a nossa alma de luz, né? Para que a gente venha aumentar a nossa fé, né? Nós precisamos ser submissos a esse Deus cada vez mais. Todos somos, né? Deus vê a nossa dependência, nós dependemos desse Deus. Então, nós precisamos saber como buscar a soberania do Senhor, né? E porque Deus, ele é soberano e ele é juiz em todas as nações. Ele é juiz sobre todas as coisas, ele resolve tudo, ele traz solução sobre tudo. Mas ele também não tolera pessoas arrogantes, pessoas que não confiam nele, pessoas que o desprezam. Você entende o que eu falo? Então, nós aprendemos que Deus, ele quer que a gente, cada um de nós, venhamos nos arrepender, deixar a nossa alma leve, né? Nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e deixar a nossa alma leve, buscando nele, para que ele possa restaurar a nossa vida, para que ele possa restaurar todo o nosso eu, né? Então, aprenda com os erros, porque quando nós erramos, nós aprendemos, porque somos chamados à atenção e Deus também vem nos disciplinar, né? Só que nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser justos, nós precisamos ser obedientes, para que Deus tenha misericórdia de nós e venha nos trazer tudo do melhor, né? Que Deus é maravilhoso, ele é maravilha em todo o tempo, né? Então nós precisamos dar o primeiro passo, porque todos nós fomos escolhidos a estar na presença do Pai. Não rejeite ao seu Pai, a esse Deus criador dos céus e da terra, tá bem? Para que ele não se sinta ofendido, porque Deus, ele se sente ofendido também, se sente triste quando nós nos mostramos desobedientes à sua palavra. E nós precisamos mostrar para ele que nós todos somos dependentes e submissos a esse Deus, tá bem? Então, não confie em si mesmo, mas confie no Deus Criador, tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês. Amanhã, então, eu venho aqui com o capítulo de número 7, que vai falar sobre as visões. Isso é um título dado pelo homem, tá bom? Não que Deus tenha dado o título. Deus não dá título em nada. Ele julga os acontecimentos sem dar título. Então, o Senhor Deus, ele assim faz. Ele vê todas as coisas e aí ele segue contrabalançando, né? Ele bota na balança todas as coisas para que ele venha justificar, não, ele venha trazer o veredito final quanto o que você anda cometendo, tá bom? Amanhã eu venho com vocês então falando sobre esse capítulo de número 7. Que Deus abençoe grandemente. E eu ia encerrar, mas lembrei, não podia deixar de fazer a oração, né? Hoje eu entrei aqui sem iniciar a oração, mas nós vamos finalizar orando. Eu vou ler aqui o que está aqui no livrinho. Lembra aquele livrinho que eu falei que é de grande importância, né? Primeiro eu quero ler um salmo de número 1, no versículo 1 e 3, que diz assim: preste bem atenção no que está dizendo aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite.
É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, quando buscamos ao Senhor, está bem claro aqui, não é mesmo? Quando buscamos ao Senhor, sem o desprezar, nós temos aqui a prosperidade em nossas vidas, tá bom? Vamos aqui à oração. A oração diz assim, repita, por favor, preste atenção. Nós vamos buscar no Senhor assim, a profundidade da palavra dele, tá bom? Então diz assim, respire fundo, como eu já sempre falo e faço, para que você possa se concentrar, né? Preste atenção, diz assim. Senhor Deus, que a tua palavra me lembre de quem és e de quanto me amas. Que ela me dê a convicção de que minha vida está em tuas mãos e de que hás de suprir-me as necessidades. Obrigada, Senhor, porque ao estudar a tua palavra posso encontrar-te. Dai-me ouvidos para reconhecer a tua voz cada vez que eu ler as Escrituras. Quando eu ouço a voz e obedeço, tenho plenitude. Quando me desvio do caminho que me preparaste, minha vida fica vazia. Então guia-me, Senhor, e aperfeiçoa-me. Enche-me com a tua palavra no dia de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, porque teu Senhor o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Então nós vimos aqui a oração final, pedindo que Deus nos aprofunde mais na palavra dele, para que a gente possa reconhecer a voz dele, né? Toda vez que a gente lê as escrituras. Quando falando aqui das escrituras, estamos falando da palavra dele na Bíblia, tá bom? Então nós precisamos que a gente venha reconhecer a voz do Senhor através das escrituras, tá bom? Que Deus nos abençoe grandemente, que nós possamos ter uma vida plena e saudável na presença do Senhor. E amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 7 sobre as visões, tá bom, gente? E que Deus possa nos dar essa sabedoria, né? Quando a gente estiver ouvindo a palavra dele nas escrituras, na palavra dele aqui na nossa Bíblia, né? Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Gratidão por mais essa live, por mais essa palavra, por essas pessoas que aqui estão me ouvindo. Que o Senhor possa os abençoar grandemente, a eles e toda a família. Que a graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre nas nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Amém. E glórias a Deus. Graças a Deus, né? Amanhã eu venho com vocês. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau. Até amanhã.